Boa noite, pessoal. Bem? Boa noite. Só vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal finalizar o acesso, aí a gente já começa, tá? De antemão, peço que vocês peguem as listas, desde a primeira lista, né? A um, a 2, a 3 também, a gente vai discutir um pouco sobre aquele trabalho, e aí a da semana passada, tá? Então, basicamente, hoje a gente vai fazer vai estar fazendo a correção da lista da semana passada e uma revisão das listas anteriores aí para a gente estar preparado aí para a nossa avaliação final semana que vem, tá? Então, vocês podem estar pegando as suas listas aí e a gente só aguarda mais um minutinho aí o pessoal terminar o acesso, a gente já continua, tá? Então vamos lá, pessoal. Acho que a gente pode começar aí, a sala cheia, né? Antes da gente começar, Uh, quero ouvir de vocês um pouco, essa disciplina é bastante pesada, né? Bastante teórica aí. O que vocês acharam aí daquela primeira parte, principalmente, né? Da segunda a gente vai conversar mais um pouco hoje. Foi tranquilo de acompanhar, tentei montar uma sistemática aí de ver a teoria, depois a gente tentar realizar umas atividades aí para fixar o conteúdo, fazendo a correção depois. Ficou a contento para vocês?
Alguém se habilita aí a falar um pouco? Vocês estão ouvindo bem, pessoal, tá? Antes de qualquer coisa. É, bastante conteúdo, gente. É bastante. Mas essa sistemática, assim, foi boa de realizar as atividades para tentar fixar. Eu acho que sim, porque no fim a gente acaba lendo melhor o texto ou pesquisando alguma coisa, e daí tu acaba entendendo algumas coisas que talvez durante a aula não tenha entendido, porque é muito conteúdo, né? Aham. E a gente entende também que o tempo, às vezes, acaba sendo pouco no dia a dia ali, né? Então, essas atividades para realizar aí no horário que vocês julgarem ser o melhor, acho que auxilia também, né? Sim. Mais alguém aí, pessoal? Seu Josué lá, tudo certo? Mas tá tudo tranquilo. Então, tá bem. Eu vi que tem alguns ainda que faltam me enviar a atividade 4, tá? Aí peço que no máximo aí até no final da semana aí tem um feriado para auxiliar, né? Na quinta-feira. Aí tentem me enviar, tá? Para mim não deixar de fechar as notas depois. Pois bem, vamos começar então com a nossa. Deixa eu compartilhar aqui a atividade. Não é esse aqui. Deixa eu interromper. Deixa eu quero compartilhar. É a 4 da aula passada. Então vamos começar aqui. Eu quero ouvir de vocês, né? Que fizeram, tá? Pode ser, eu acho que cada um participa de uma questão, pode ser, para não ficar aqui um monólogo e depois a gente discute, né? Com os demais integrantes aí do grupo, se concordam, não concordam, por quê, se está no mesmo, seguir no mesmo raciocínio, né? Tá? Então, por que é importante a contabilidade no terceiro setor? Tá? Então, aqui, primeira coisa, esse conteúdo a gente, é, ela, como é uma disciplina que trata de dois assuntos, né? Praticamente distintos, né? Então, a gente vai estar tratando, ou tratou nos primeiros encontros lá da contabilidade internacional e agora um pouquinho em enfoque na contabilidade do terceiro setor, tá? Então, houve a necessidade de nós pegarmos e fazer, primeiro, entender o que que é o terceiro setor, né? E depois a gente avançar para a questão de por que que é importante a contabilidade nesse setor, né? O que que ela acaba trazendo de benefícios, né? Então, seguindo nessa linha, então a primeira questão é por que que é importante a contabilidade nesse terceiro setor? Alguém quer puxar à frente aí? Pode ser com suas palavras, tá? Bem à vontade, tá, pessoal? Não fiquem naquela. Não precisa ser aquela coisa bem formal, tá? Pode ser com as palavras de vocês aquilo que vocês entenderam, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vi que teve respostas bem interessantes, bem legais. Quem quiser ler também a resposta, pode ler aquilo que colocou, tá, no seu trabalho. Não tem problema nenhum. Mas eu quero ouvir de vocês também a participação. É importante. Sempre falo, né, pessoal? Aproveitem esse momento, né? Aqueles que são mais constrangidos, são mais tímidos, aproveitem. Essa é uma oportunidade ímpar aí que a gente tem de
de estar praticando, né? Porque através da contabilidade fica mais claro e transparente todas as demonstrações contábeis, passando uma maior confiabilidade para quem analisa os dados da instituição, no caso. Isso aí, né? Seguindo nessa linha aí, alguém quer complementar? Legal se a gente conseguisse aí uma interação entre vocês. Para testar o uso correto do dinheiro público ou privado destinado a entidades sem fim lucrativo. Botei. Exatamente, pessoal. Essa linha de pensamento tá bem legal de vocês, né? Lembrem que a contabilidade, na sua essência, ela traduz o quê? A importância ela traduz o patrimônio de uma determinada entidade, né? Então, o patrimônio vai representar tudo aquilo que ela tem, bem como a sua movimentação, a movimentação desses elementos, né? O que acontece, né, com ela. Então, a contabilidade para o terceiro setor, que é uma entidade, que são entidades, na verdade, que trabalham basicamente com recursos públicos ou então da sociedade através de doações, né? Carece ainda mais dessa necessidade de transparência, né? De estar demonstrando o que está acontecendo lá, essa evolução patrimonial, onde estão sendo aplicados, né? Qual a origem e a aplicação dos recursos. Lembrem sempre da essência lá, dos princípios básicos lá da contabilidade, né? Então, essa ideia, né, e da sua teoria, a questão da origem e aplicação, acaba refletindo bastante na contabilidade dessas entidades, né? Então, por isso a importância, né, como a Aliciane colocou muito bem e a Vivian reafirmou, né, da necessidade de deixar tudo mais claro, mais transparente, de fácil entendimento, para que a sociedade consiga enxergar, né, todos aqueles recursos empregados, né, seja pelo Estado como pela sociedade, né, como estão sendo direcionados, como estão sendo geridos, né, e quais os reflexos para a sociedade, né, a partir do emprego desses recursos, né. Então, por isso a contabilidade acaba sendo importante nesse processo de transparência, né. Todo mundo acho que seguiu a mesma linha, né? Pelas respostas que eu recebi até agora, tá? Acho que conseguiram entender a ideia, né? Com relação à questão 2, o que tem em comum as organizações do terceiro setor? Quem se habilita? A, a quantidade de voluntários que atuam prestando serviços para essas entidades sem fins lucrativos. Também. Complementando, alguém? Vivem de doações, em boa parte, não vivem de doações, mas em boa parte. Só a grande parte, né? Isso. Doações, repasses, né? Dos órgãos públicos. E elas têm na sua essência, né? São sem fins lucrativos, né? Então elas trabalham em pró da sociedade, né? Então a gente sempre tem que ter em mente que essas organizações elas acabam sendo aquele braço
que o Estado, por vezes, não consegue alcançar, né? Então, essas entidades acabam auxiliando nesse processo e, por isso, elas podem estar trabalhando com doações, né? Arrecadando doações, ou então recebendo repasses aí de convênios do próprio Estado, né? Para que o seu trabalho seja desenvolvido, né? Então, é mais ou menos nessa linha de pensamento que nós temos que seguir quando a gente fala em o que aquilo é comum, né, nas organizações que elas têm em comum, né, nestas organizações aí do terceiro setor. Tá? Então, essa linha de pensamento, né? Então, o caráter de atuação voltado para a sociedade, né, através de atividades sem fins lucrativos, né, e basicamente com recursos oriundos de doação e de repasses aí do, do governo, tá? Então, nessa ideia, tá muito bem colocado. Com relação à questão número 3, né, a gente tem um verdadeiro e falso, né? Então, dentro do balanço patrimonial do terceiro setor, o patrimônio líquido sofre alteração da nomenclatura para patrimônio social. Esta é verdadeiro ou falso? Quem se habilita? Verdadeira. Mais alguém? Alguém discorda? Teve gente que discordou aí. Vamos lá, dona Larissa. Franciele. Alguém se habilita aí? Eu coloquei verdadeira. Então é verdadeira, né, pessoal? Então lembro que eu comentei com vocês a questão de que quando nós tratamos de entidades sem fins lucrativos, aí como o próprio nome já diz, né, não visa o lucro, tá? Então elas acabam tendo, semelhante aos órgãos públicos, né, que acabam tendo superávit ou déficit financeiro, né? Então, superávit quando eles arrecadam mais doações do que gastam, né? E a questão do patrimônio social é que todo o patrimônio, como eles não visam lucro, tem por objetivo ser revertido para a própria instituição através da realização de novas ações sociais, né? Então, esse recurso, ele acaba ficando na instituição, ele acaba compondo o patrimônio da instituição para que posteriormente seja revertido novamente para as suas atividades em prol da sociedade como um todo. Tá? Então, na atividade fim dessa entidade. Né? Então, este nome, ele é alterado de patrimônio líquido, que o conceito original lá do patrimônio líquido, nós temos o quê? Ativo menos o passivo, tudo que a empresa tem menos o que ela deve, é igual à situação líquida, o patrimônio líquido do qual o proprietário ou proprietários da empresa podem fazer a retirada desse patrimônio e utilizá-lo como bem entender. No caso do patrimônio social, né, da entidade sem fins lucrativos, tudo aquilo que ela tem menos o que ela deve é o seu patrimônio social que deve obrigatoriamente ser revertido novamente e utilizado aí para em prol das suas atividades, das suas ações sociais, né? Então, por isso que essa questão acaba sendo verdadeira, tá? Então, seguindo aqui para as próximas. Na contabilidade do terceiro setor, não é necessário apresentar as notas explicativas. Falso ou verdadeiro? Falso. Por que que é falso?
que vocês acham que é falso isso? Não precisa ser a Aliciane responder, tá, pessoal? Pode alguém aí como querer complementar, a Bruna aí, que conseguiu acessar novamente? O seu Josué? Olha, eu acredito que é falso, porque para esses órgãos poder repassar essas doações, eles têm que saber qual vai ser o fim daqueles repasses. Se é, sei lá, se é para tipo, é sapato, tem que saber para quem, para onde, para quando, se realmente vai ser utilizado de forma certa. Mais alguém aí quer contribuir? Exatamente nessa linha de pensamento, né? Que a gente conversou lá na questão um. Quanto mais explicação possível quando tratamos de recursos públicos, recursos de doação, tá, da sociedade, então nós temos que ser mais transparentes possíveis, né? Então essas notas explicativas elas acabam sendo importantíssimas também para trazer essa questão de clareza, da transparência, né? Então as notas explicativas, por exemplo, né? A gente pode citar aí, como a gente viu em outras disciplinas, né? No caso de a associação resolveu captar um empréstimo aí no mercado financeiro, onde ela deu como garantia, né, um imóvel seu, né? Então isso vai estar compondo lá as notas explicativas das suas demonstrações, essa essa questão, né, para ficar bem claro o que está acontecendo com o seu patrimônio, como ele está sendo gerido, né? Então dá importância aí de termos essas notas explicativas, tá? A questão 5 ela trata de algumas demonstrações que a gente viu, né, que são obrigatórias aí para essas organizações. Então, assinale quais demonstrações contábeis são obrigatórias para as organizações do terceiro setor. Alguém quer arriscar essas 5? Eu coloquei a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Eu também coloquei letra D. Mais alguém? Alguém que não colocou a letra D, hein? Ah, eu não coloquei porque eu sou do contra. E aí, ninguém vai ser do contra? Esse é um momento aí tão polarizado que a gente vive da sociedade, onde ninguém promove o diálogo, né? Só tem um lado certo, né? O lado A acha que o seu lado é o certo e o lado B acha que o seu lado é o certo, né? A gente não tem ninguém que consiga fazer um meio termo aí, colocar, ouvir os dois lados e se fazer entender, chegar num consenso, né? Felizmente é isso que a gente vive hoje, né? Mas então tá, vamos lá com a resposta aí da Liciane e da Vivian, né? Todas estão corretas. Então, demonstração do superávit ou déficit, então é obrigatória, né? Demonstração das mutações do patrimônio social, demonstrativo que vai estar mutações nada mais do que aconteceu com seu patrimônio, tá? Mutações são as variações, se ele evoluiu, se ele retraiu, e a demonstração de origem e aplicação dos recursos, né? Então ele vai estar demonstrando da onde que saíram esses recursos e onde foram aplicados, tá? Então é quase que o doar é uma análise aí do balanço da entidade para saber o que aconteceu, né? Se foram recursos aí captados ou de
curto ou longo prazo e aonde que eles foram aplicados, se eles foram imobilizados, se eles foram aplicados diretamente no curto prazo no financiamento de projetos ou na execução de projetos, melhor dizendo, né? Então, nesse sentido. Então, todas essas alternativas aí estão corretas aí a questão dessa parte do conteúdo, pessoal, que a gente viu, a gente acabou tendo aí basicamente um encontro do conteúdo propriamente dito, onde a gente fez a introdução lá e posteriormente a realização dessa lista de exercícios. Ficou alguma dúvida ainda, alguma coisa pendente desse conteúdo? Pergunto, porque senão a gente já vai iniciar lá, repassar desde a nossa primeira lista, para a gente ficar bem afiado aí para a semana que vem. Mas desse conteúdo aqui, basicamente, que a gente viu, vocês tinham essa noção, já conhecem, ou passam a conhecer agora uma entidade, por exemplo, como que ela pode, ou como que ela funciona e a importância aí da contabilidade para essa entidade? Alguém chuta um exemplo aí, por exemplo, de entidade? Pode falar. Alguém arrisca aí, pessoal? Pode chutar uma mesmo, achando que não tendo certeza. Vamos lá, Bruno. Auxilia o pessoal aí. Ninguém vai arriscar uma entidade? Uma ONG? Fundações? Sim, fundações, né? Específicas, mas uma que vocês conheçam, assim, que vocês sabem que façam algum tipo de trabalho social bem próxima de vocês. A PAI é? Sim, associação, né? É uma associação específica que ela acaba fazendo um trabalho social muito importante, né? Tá? Então ela acaba, inclusive, ela tem a padaria que realiza, que ela acaba vendendo, né, produtos, mas essa questão de venda também essas entidades têm que ter um cuidado, mas elas são entidades sem fins lucrativos, né? Elas não visam lucro, mas elas acabam realizando essas operações, esse tipo de comércio, né? Mas para reverter na forma de recursos para manter a sua atividade fim, que é a prestação de um serviço necessário à sociedade, né? A complementação desse trabalho desenvolvido, né? Assim como a PAI, tem a POT, tem a A ONG, Copan. a Copame, tem a ONG Protetora dos Animais, tá? Então, todas essas entidades aí é, que acabam tendo ações aí de captar doações ou realização de chás, de eventos beneficentes, e elas estão nessas listas aí de entidades sem fins lucrativos, entidades do terceiro setor, que acabam fazendo ou auxiliando o governo, os governos, né, seja da esfera municipal, estadual ou federal, no alcance lá do, uh, dos seus objetivos, né, que é proporcionar o maior bem-estar possível à sociedade, né. Para isso, o Estado arrecada na forma de tributos, né, só que ele não consegue alcançar de maneira eficiente, por vezes, uma determinada área, né? Então, por exemplo, a POT lá tem a casa de auxílio, né? A
a essas pessoas que vêm em busca do tratamento do câncer na cidade aqui. Então, eles fazem esse trabalho e eles acabam arrecadando essas doações e, por vezes, até mesmo do Estado, né, quando tem essa disponibilidade de doação para que eles consigam estar realizando esse trabalho social, tá bem? Então, basicamente nessa linha de pensamento. Ok? Podemos Ok. seguir? Tudo tranquilo, tudo certo? 10 nessa parte da prova? Então tá bem. Vamos então começar. Deixa eu ver aqui. Esta 4 foi. O pessoal, por favor, tá? Me mandem a atividade 4 quem não mandou, tá? Então vamos lá. O objetivo agora mudando o enfoque, né? Tratar um pouquinho da contabilidade internacional. Aqui a gente vai ter que ser um pouco mais breve para a gente conseguir vencer o tempo, né? Mas qual o objetivo da contabilidade internacional, pessoal? Alguém pode falar com suas palavras, só para a gente retomar, é como se fosse uma revisão rápida aqui. Vamos lá, pessoal. Contabilidade internacional. Não é para facilitar o entendimento de todos os países, no caso? Qualquer pessoa de qualquer país entender o que está acontecendo na contabilidade, no caso. Não, professor? Seria isso? Exatamente. Nessa linha, né? Então, nós pegarmos e tornar os demonstrativos, né, das empresas de forma que eles se façam entendível em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu tenho um demonstrativo aqui de uma empresa do Brasil e o cara lá da China ele vai olhar esse demonstrativo e vai conseguir entender de fato a situação patrimonial da empresa, né? Então, o objetivo dela é tornar mais claro esse demonstrativo, né, de qualquer empresa a nível global, nível mundial. Então, esse é o principal objetivo aí da contabilidade internacional, né? Bem nessa linha que a Larissa comentou. Tá? Por que surgiu a necessidade dessa padronização internacional das normas aí, procedimentos do Brasil? Brasil e dos demais países como um todo aí. Por que quando a gente é pequeno a gente quer aprender a andar de bicicleta? Porque a gente quer andar de bicicleta, né? Então por que no Brasil a gente teve que sentir a necessidade de padronizar essas normas, né? Ou seguir o caminho da internacionalização? Porque as empresas queriam se comercializar da fronteira para fora, né? Que no Brasil a gente já tinha esse comércio, né? Mas a gente queria. Sabe? Pode falar, Alice. Não, pode falar, eu estou escutando. A Não, eu gente... ia dizer, devido à expansão da globalização, né, que as relações foram expandindo internacionalmente, né, e mais ou menos isso. Exatamente. E é uma coisa assim que a gente estuda, né? Mas para o pessoal mais novo, ele não vivenciou isso, né? Talvez para nós, de uma geração anterior, isso fique mais claro de entender, porque a gente vem passando por esse processo recente, né? Da gente pegar e comprar de qualquer lugar do mundo. Antes a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Então, essa necessidade surgiu, né? Devido ao fato da gente buscar novos voos aí, novos horizontes, né? Tá? Então, a lei
11638 derivou da necessidade do Brasil ter se inserido nas normas internacionais de contabilidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Então, o Brasil acabou tendo essa necessidade, tá, de se inserir no mercado internacional. Então, a gente teve que criar algumas leis, alguns mecanismos de segurança para que isso tudo funcionasse, né? Questão 4, muitas mudanças envolvendo a contabilidade no cenário internacional não têm afetado de forma positiva a classe contábil no contexto brasileiro. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. E agora? Eu abri meu trabalho agora, tá? Eu não sei agora se eu abri o trabalho certo aqui. É o trabalho 2, né? Essa tem uma pegadinha, né, pessoal? Não tem afetado de forma positiva. Então, Eu coloquei verdadeiro, não sei. Se agora não me lembro mais. essas mudanças, tá, envolvendo a contabilidade ou qualquer ciência como um todo, né? Qualquer mudança se ela foi elaborada a partir de inovações, de vários estudos, de vários entendimentos novos, ela tende a afetar de forma positiva, né? Então, essas mudanças acabaram impactando e trazendo algumas mudanças aí bem representativas para a contabilidade no Brasil também. Então, a gente pode colocar essa como ela disse que não tem afetado, como falsa, né? Porque acaba sim afetando de forma positiva aí, né? A classe contábil, tá? Certo? Com relação à harmonização das normas contábeis, qual letra vocês colocaram aqui? Harmonização. D. Letra C. Quem falou D? Eu, Vivian. Tá D Harmonização. aqui. B? No meu caderno tá D, não sei se. Harmonização das normas contábeis, processo de extrema relevância para as companhias que operam em diversos países, que precisam apresentar informações às suas controladas ou aos seus usuários internacionais. Ok, né? A harmonização, lembra que a gente falou, né? A gente não cria um padrão específico, mas a gente faz uma adequação desses demonstrativos para que eles sejam entendíveis aí no mundo como um todo, né? Então, ok. No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis é o órgão responsável pela elaboração e harmonização, que está ligado ao Conselho Federal de Contabilidade. Ok, né? Então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, então, é uma instituição responsável, né? Então, como o próprio nome diz, um comitê, né? Um grupo de estudiosos acerca do assunto, né? Vinculado ao Conselho Federal, que acaba regulando a profissão no Brasil, né? Da contabilidade. Então, ele tem por responsabilidade estar elaborando e harmonizando essas normas, tá? Então, essa também está ok. E o CPC, né? O Comitê de Pronunciamentos, o objetivo é alinhar o Brasil ao que há de melhor em práticas contábeis em nível internacional. Então, ok também. Então, a resposta é a D, todas as respostas corretas. Certo? Dúvidas quanto a essas questões? Não. Alguém achou alguma coisa diferente aí, quiser ponderar? Ok. Senão, a gente segue para a próxima lista. Pode ser? Dou-lhe uma, duas. Também pode ser. Vendido, então, para dona Vivian. Então, a lista 2, deixa eu compartilhar aqui. O que significa harmonizar as práticas contábeis?
Vamos lá, pessoal? Harmonizar as práticas contábeis. Harmonizar nada mais é do que nós tornarmos entendível aquele padrão praticado pela nossa contabilidade através de adequações necessárias e mais utilizadas aí no contexto internacional, né? Então, harmonizar, a gente não vai alterar o nosso padrão contábil, mas a gente vai fazer adequações necessárias que vão tornar mais entendível essas demonstrações que nós utilizamos. Tá? Eu estou tentando falar de uma maneira aqui que eu não complique a situação de vocês, tá? Mas a questão de harmonização, o pessoal que gosta de culinária, né? Que assistiu aí o programa do MasterChef, né? Tinha um programa lá que os caras iam para a Serra Gaúcha ali, e aí o titio lá, não lembro qual vinícola que era, da Garibaldi ou qual que é, eles diziam, vamos aqui ver a prova dos vinhos que vai harmonizar, esse aqui é mais com doce, esse aqui é mais com carne vermelha, esse aqui é mais com carne branca, né? Então, a questão da harmonização é a gente ver de que forma o nosso padrão a gente consegue adequar ele para o cenário internacional. Então, é basicamente isso, né? Dentro da contabilidade internacional, é a gente fazer adequações com que este novo cenário que a gente vai estar habitando, né? Que o pessoal consiga entender aquilo que está descrito nos nossos demonstrativos. Ok? Entenderam? O pessoal Ok. já foi tomar um vinho lá. IASB e IFRS. Em curtas palavras, né? IASB, né? É quem elabora as normas e o IFRS são as normas propriamente ditas, tá? Basicamente é isso. IFRS são as normas que são elaboradas pela IASB. Ok? Perfeito? Ok, entendido. 3. Empresas estrangeiras listadas na Bolsa dos Estados Unidos elaboram obrigatoriamente, né, a reconciliação. Reconciliação, elas fazem essa harmonização, essa adequação, né, preparadas em IFRS, que são as normas internacionais. Falso ou verdadeiro? Verdadeira. Verdadeiro, né? Uma das principais economias do mundo aí, um dos maiores capitais abertos, né, das suas empresas. Então é verdadeiro. As normas internacionais de contabilidade, né? Atualmente as IFRS que a gente falou, um conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacional publicados e revisados pela IASB. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente o que a gente viu lá na questão 2, né? Tá? Então, o IASB são quem produz as normas e essas normas são as IFRS. Tá? Então, esse é um joguinho aí para a gente estar entendendo bem isso, né? Gravando. Os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, e essa aqui o pessoal dá uma olhadinha com atenção, que alguns não pegaram bem, foram reformulados, né, para a contabilidade internacional e harmonizados com tais princípios, tá? Então, é correto afirmar o quê? Então, a harmonização desses princípios contábeis relativos à contabilidade internacional dizem o quê? Conceitos qualitativos das demonstrações financeiras, compreensibilidade, clareza ou relevância, confiabilidade e comparabilidade. Certo ou errado isso aqui?
que vocês acham? Acho que tá errada. Errada, né? Porque é característica qualitativa da... desculpa. Quem arrisca? Eu marquei a letra C. Eu marquei a C também. Na verdade, eu falei C antes, eu tava no trabalho errado. Agora eu marquei C. E aí, pessoal? Características qualitativas das demonstrações contábeis, né? Compreensabilidade, clareza, relevância, confiabilidade e comparabilidade. Então, características qualitativas, demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis? O que vocês acham? Mais alguém? Vocês não vão lembrar lá da... A número 2 tá certa. A 2 está certa. Então, e os pressupostos básicos? Regime de caixa e continuidade ou regime de competência e continuidade? Regime de competência e continuidade, né? Concordam? Sim. Isso aí. Ok, então a regime de competência e continuidade, então a 2 e a 4. Exatamente a letra C. C, ok? Tranquilo nessa? O pessoal ajusta lá, eu vi, eu acho que eu retornei para alguns, tá? Corrigindo, mas aproveitem agora, tá? Já para corrigir. Deixa eu parar aqui. E aí, então, vamos para a nossa última atividade. Opa, peraí, deixa eu ver se está certo aqui. A nossa última atividade, né? Que foi elaborar uma resenha, né, sobre o vídeo, né? O que é IFRS, sua evolução em relação com os grandes eventos econômicos. Alguém consegue falar um pouquinho aí sobre o que entendeu do vídeo lá e a questão dessa relação com esses eventos? Bem, de maneira bem natural, tá, pessoal? Bem espontânea. Então, vamos lá. Eu não achei esse nos meus e-mails aqui. Eu te enviei esse, professor. Tem alguma coisa em aberto para mim aí? Esse eu É que acho hoje eu que... tô com o meu celular, eu tô meio perdida aqui, mas eu não tô achando o envio desse trabalho para ti. Não, está, não sei se eu posso falar, mas ele está pendente aqui, tá? Pode falar, eu devo ter Tá. esquecido de Aham. enviar porque eu fiz ele. Isso. Não, é só me manda depois, eu até pedi até sexta o pessoal aí me mandar, tá? Tá, Depois eu vou eu dar vou dar uma olhada. uma repassada, né? Mas esse tá na lista aqui como ausente. Mas eu acho Pois que é. às vezes só Não, acabou é que às vezes esquecendo, eu tá? faço em casa, às vezes eu Uhum. faço no meu trabalho, e Mas podem me mandar, tá? Pra ser bem tranquilo. às Chegando a vezes é atividade, confusão. eu sei que vocês vão fazer, tá? Mas então Uhum. a questão é, IFRS são as normas, né? Elaboradas pela ISB. Então essas normas, elas foram evoluindo ao longo do tempo. Então vocês viram esses grandes eventos econômicos, o que aconteceu, né? Então o mercado ele foi mudando, né? O mercado, a forma como as empresas foram se relacionando, a questão da abertura de capital. Então essas normas elas tiveram que ir se aperfeiçoando e apertando cada vez mais, ou seja, apertando na questão de
deixar mais seguro esse processo a nível mundial, né? Então a gente acabou passando aí pelas grandes crises econômicas ou crises bem específicas, né, que traduziram em falta de segurança contábil, que fez com que chegasse a catástrofes econômicas em determinado momento, se a gente pode falar assim, né, de ter um documento dizendo que a empresa tem X de capital, mas na verdade ela não tem nem metade daquilo, né? Então, quando a gente vai ampliando esse nível de comercialização, né, de tamanho do mercado, onde a gente encontra compradores e vendedores, houve essa necessidade de evolução dessas normas, né? Então, seguindo nessa linha de pensamento, era a ideia dessa atividade, tá? Então, a grande maioria conseguiu a contento aí tá respondendo e tá entendendo dessa mesma forma. Para não esgotar o tempo, pessoal, aí fico à disposição agora. A questão da revisão que eu tinha para vocês é isso, mas de qualquer forma eu ainda fico à disposição aí. Quem durante a semana for estudando, basicamente esse é o caminho, né, que a gente vai seguir na avaliação bem tranquilo, tá? Na próxima semana. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, por favor, faça contato. Tá bem? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Não vai ser muito difícil, né, professor? Não, você sabe que não. Bem tranquilo, tá? Depende bastante de vocês, né? Bem. Tá bem? Tá bom. Um ótimo aí resto de semana para vocês e qualquer dúvida, qualquer coisa eu fico à disposição, tá? Bem transparente. Certo? Um abraço, se cuidem, Tá tá? bem. Bom feriado para todos também. Abraço. Obrigada, Obrigado igual. igualmente.